Bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos trabalhar, pessoal, um pouco aqui sobre o relevo. E o relevo, como vocês já passam a observar, né, tem um conceito simples. Trata-se do conjunto das formas, né, da crosta terrestre, manifestando-se desde o fundo dos oceanos até a parte, né, das terras emersas, sobre a superfície dos continentes. O relevo ele se apresenta de diferentes formas. Termos que às vezes não estão no nosso dia a dia, como é o caso aí, né, de montanhas, planaltos, toda inselbergs, olha os termos, né, escarpas, tudo isso faz parte do relevo. Então, o relevo são as formas que tem a superfície da Terra, a crosta terrestre. Então, vem aquela pergunta básica: como ocorreu esse processo de formação? Por que que na superfície da Terra nós temos diferentes formas de relevo? Então, o relevo ele é resultante da ação, né, de agentes, tanto agentes internos como agentes externos. E como a gente já falou um pouco, né, de geomorfologia, eu estava tratando de rochas, né, tudo aquilo ali faz parte da geologia, né, da constituição dos minerais. E o que o estudo sobre o relevo ele analisa é justamente, né, essa dinâmica que levou milhões de anos para se formar na superfície da Terra. Então, essa dinâmica que levou os minerais a adquirirem diferentes formas, a se acumularem em determinadas regiões do planeta, formando na nossa superfície elevações ou áreas rebaixadas, que nós atribuímos então o conceito então de relevo. Como eu disse para vocês, esses relevos eles são resultantes de dois agentes, o interno e o externo. Então a formação do relevo é a constante transformação, né, de suas formas, que ocorrem devido justamente à ação de agentes internos, também chamados de endógenos. Você pode, pessoal, vão aí anotando um exemplo, né, esses nomes, porque tem muitas vezes questões que não utilizam o termo interno e externos, mas os termos endógenos e exógenos. É bom que isso em geologia, né, geologia e geomorfologia, o uso, né, mais corriqueiro desses termos. Então, as formas internas, né, ou endógenas, são formas do interior do planeta, certo? São as forças que ocorrem no interior do nosso planeta, causadas pela pressão, né, alta pressão, temperatura, e isso provoca, né, a formação de camadas. Geralmente essas manifestações são violentas, essas forças endógenas, como é o caso dos terremotos, dos vulcões. Então esses movimentos, né, eles são violentos e podendo, né, digamos assim, provocar o levantamento de grandes camadas da superfície terrestre. Já o movimento, né, exógeno, né, então ele não é tão violento quanto o movimento endógeno. Então são justamente são agentes, né, que atuam sobre a superfície e modificam o relevo. Então, de forma lenta, certo? E gradual. Que agentes são esses? O vento, a erosão, o intemperismo, que vai justamente gerando ao longo de milhões de anos um processo gradual de desgaste da superfície.
Isso aí é o que a gente chama, né, de movimento, né, agente exógeno. Veja só. São responsáveis os agentes endógenos, né, são responsáveis pela formação do relevo interno. São processos estruturais que atuam no interior. E aí destaca-se esses três aí. Tectonismo, que é a acomodação de camadas. Vulcanismo, que é aquele processo, né, que ocorre principalmente em regiões de encontros de placas tectônicas, onde ocorre aquela explosão, ou poderia dizer o vazamento de material magmático do interior da Terra. E o abalo sísmico, né, que é justamente aí o processo de acomodação de camadas, mas de grande magnitude, certo? Então aí os agentes endógenos, né, são processos que têm sua origem no interior do planeta, certo? Então o vulcanismo, vamos aí o primeiro, é a atividade pela qual os materiais vindos do manto atingem a superfície. Como você vê aí uma ilha vulcânica, né, exposta aí, o cume. Então você vê que aí é um vulcão ativo. Então geralmente nessas regiões aí existe também um constante processo de tectonismo, né, constante processo de abalos. Então através de fendas ou aberturas na crosta terrestre, esse material magmático sai do interior da Terra, ocorre esse vazamento. Então a acumulação, a consolidação da lava, né, expelida pelo vulcão, pode dar origem, né, a montanhas e ilhas. Só que isso aí ao longo de milhões de anos. Então essa ilha aí que você está vendo, né, esse vulcão, que ele saiu do interior do planeta, do interior do oceano. Então, através do longo de milhões de anos, o material magmático ele vaza, ele sai do interior da Terra, se transforma em rocha. Novamente, passa-se algum período, né, ocorre um novo vazamento de material e aí ele se transforma em rocha novamente. E cada vez que esse material ele sai do interior da Terra, ele vai colocando, né, cada vez mais camadas de rochas uma sobre a outra, até sair do interior dos oceanos, até sair da superfície, formar aí uma grande montanha. Cada vez que isso acontece. Então, o tectonismo, aqui no segundo movimento, né, é um movimento de placas tectônicas que traz em sua dinâmica, né, resultados que podem ser observados na superfície. Os terremotos, o vulcanismo, as rochas dobradas, as falhas, né, que são ali regiões de alta pressão, onde ocorre aí uma fratura, né, de grandes quantidades de rocha. Então são formas de tectonismo, certo? Os movimentos são denominados tectonismos, são classificados em dois tipos: o movimento orogênico e o movimento epirogênico. O movimento orogênico é a pressão das placas tectônicas no sentido horizontal, certo? E o movimento epirogênico é justamente os movimentos de pressão das placas tectônicas no sentido vertical, provocando levantamento de grandes camadas. O primeiro, o orogênese, né, ocorre uma pressão, né, que, dependendo do material em que as rochas sejam constituídas, pode ocorrer a formação de dobras ou fraturas. Tá aí então aí esse mapa, né, de distribuição de placas tectônicas. E aqui, olha, como vocês podem observar, o movimento epirogênico, né? O movimento epirogênico, então você observa, né,
o movimento no sentido vertical. Então, caso esse movimento seja então para cima, recebe o nome então, né, de soerguimento. Então, ocorre aí, como você vê na primeira gravura, nas 3 primeiras gravuras, certo? E aí ocorre então aí como você vê no fundo dos oceanos, uma leve, né, levantada sobre a placa oceânica. No movimento orogênico, né, ou orogênese, então é um movimento tectônico em que ocorre então a força, né, ocorre de forma horizontal. Então, geralmente quando ocorre o choque das placas, então ocorre então essa enorme pressão, e aí você vê, né, pode observar nessa imagem, você tem aí a placa A, que é uma placa oceânica, se chocando contra a placa B, que é uma placa continental. Então, essa área que é exposta à pressão, ocorre aí uma pressão tão grande, né, do choque das placas, que ela acaba se dobrando, né? E dessas dobras, você ocorre então aí a formação de montanhas, de vulcões, certo? O terceiro ponto, né, que a gente ficou de apresentar é a questão dos abalos sísmicos. Então, também conhecido como terremoto, que são justamente vibrações produzidas, né, por forças naturais situadas no interior da crosta. Então, podem ser associadas à ação humana, que é direta ou indiretamente. Geralmente aí, então, quando se atribui a exploração de extração de petróleo e água em grandes profundezas, que ocorre também ali um processo, né, de vibrações. Também não, quando o homem ele constrói, faz grandes construções na superfície, que provoca um acúmulo de um peso excessivo sobre a superfície. Um exemplo, Francisco Madisso, construção de barragens. Então, quando o homem constrói uma barragem que produz ali uma lâmina d'água, uma barragem de quilômetros, né, de extensão e de vários metros de altura, aquela lâmina d'água ali é um peso excessivo sobre a superfície. E então, ao longo de alguns anos, ocorre um processo de acomodação de camadas que geram, então, essas vibrações, pequenos abalos sísmicos. Falo aqui pequenos abalos sísmicos. No caso aí, o homem ele não tem um poder de exercer um grande abalo sísmico, né? Aqui eu estou falando de uma situação dessa. A não ser por meio de bombas atômicas no interior da crosta. O contrário, né? Não. Então, de forma natural, esses abalos sísmicos, eles provocam, né, grande terror, principalmente nas áreas de encontro de placas tectônicas, conhecido como a região do Círculo de Fogo. Então, existem regiões que são muito susceptíveis a abalos sísmicos, como é o caso do Japão, o México, Portugal, Chile. Então, essas regiões aí, eles são muito susceptíveis a terremotos. Então, o que é utilizado, né, para medir a intensidade do terremoto é a conhecida escala Richter. Dentro da escala Richter, é justamente, né, você consegue medir a intensidade desses terremotos. Você tem aqui, ó, quando esses terremotos eles ocorrem em alto mar, né, então você tem aí a possibilidade, né, da formação de tsunamis. Então, aqui uma imagem, né, de um tsunami que aconteceu, né,
na Tailândia, no sudeste da região da Tailândia, né? No ano 2004. Então, que as ondas, né, invadiram essa região, tanto da Tailândia, da Indonésia, foram muito afetadas por tsunamis. Você vê aí, ó, na primeira imagem, né, a região ali da praia, o cordão de areia aí que existe. E já na segunda imagem, você vê aí a água avançando, né, sobre o continente. Isso aí foi resultado, né, na época passou dos 300 mil mortos desse tsunami. Então, o relevo terrestre encontra-se em permanente evolução, pois os agentes externos trabalham de forma contínua. Eles não param, é sempre modelando a paisagem. Então, os principais agentes, né, são os agentes, no caso dos agentes exógenos, né, o intemperismo e a antropocidade, então a ação do homem. Então, o intemperismo é justamente o conjunto, né, de processos químicos, físicos, da ação do vento, da água, do calor, então, dos seres vivos, que provocam o desgaste, né, e a decomposição das rochas. Então, isso aqui é um processo lento, gradual, ao longo de milhões de anos, que vai provocando o desgaste do relevo. Então, as formas de intemperismo. Intemperismo físico, que é a desintegração, a ruptura das rochas, inicialmente em fendas, progredindo para partículas de tamanho maiores. Então, sempre esse processo, né, leva então à mudança na estrutura das rochas. E aí, com a formação dessas pequenas fendas, abre espaço para a ação química da água, certo? Que vai cada vez mais provocando uma aceleração do processo. Dentro do processo físico, né, a gente pode encontrar a ação, por exemplo, né, do vento, que ele vai soprando sobre a superfície, e aí, ao longo de milhões de anos, né, então esse vento, junto com a grande quantidade de pequenos grãos de areias, né, impactando a superfície da rocha, gera o fenômeno da esfoliação. Né? A camada da superfície da rocha ela vai esfoliando, né, se desgastando cada vez mais. O processo químico, né, o principal agente, né, então é a presença da água, né, que vai provocando uma decomposição da superfície da rocha, né, porque a água ela tem uma composição ácida, certo? Então isso vai gerando uma oxidação, né, dependendo da acidez da água. Pode ser da água do oceano ou a água do rio, ela tem essa acidez, né? E que vai provocando então uma corrosão, né, da rocha. As formas de relevo são criadas pelas forças do interior da Terra e sofrem constantes modificações provocadas por agentes externos. Observem bem. Então, sempre existe uma ação, digamos assim, um equilíbrio de forças. As forças endógenas levantando a superfície terrestre e as forças exógenas rebaixando. Então, justamente aí um equilíbrio, certo? Então, isso aí faz com que justamente o relevo ele constantemente esteja em modificação. Agora eu falo constantemente em modificação, mas isso aqui, pessoal, dentro daquele que eu falei para vocês há algumas aulas, dentro do tempo geológico, né, que leva milhões de anos, tá certo?
Então, só aí um destaque aí para essa última seta, né? O desgaste das rochas causado pelo intemperismo, né, origina justamente as conhecidas rochas sedimentares, que já foi explicado para vocês. Bom, tá aí, ó, a ação da antropocidade, que é justamente a ação do homem, né? Antropo-homem, né? Então, o homem, ele acelera esse processo, certo? Então, seja modificando a composição dos gases, que pode gerar um aquecimento do planeta, né? Seja também retirando florestas, que acelera o processo de desgaste do solo e que, por sua vez, também vai gerando também o acúmulo desse solo elevado para os rios, que gera, por sua vez, uma grande concentração de lama. E o que é essa lama? É justamente ação erosiva, né? O relevo está sendo modelado, certo? Aqui há alguns agentes, né, modeladores. Então você vê aqui regiões que foram com a ação humana, né, foi perfurada, né, muitas vezes para extração mineral, certo? A incrível força da natureza também esculpe as rochas. Aqui você tem uma imagem do Grand Canyon, né, no Arizona, Estados Unidos. Então aí essa formação aí é uma formação sedimentar, certo? E aí nós temos justamente as formas de relevo que nós encontramos na superfície terrestre: planalto, planície, depressão e montanhas. Então, dentro dessa, isso aqui é uma classificação geral. Dentro dessa classificação aqui, você vai ter, então, subdivisões, certo? Veja só, o Brasil não apresenta essa formação aí, uma formação que você está vendo, né? Montanhas jovens, não existe no Brasil. O relevo do Brasil, geologicamente, é um relevo antigo. Então, as montanhas são formadas por forças tectônicas. O tectonismo não é tão presente no nosso território, não é verdade? Então, forma aí, esse tectonismo, ele forma áreas geologicamente mais recentes, certo? Com maiores altitudes. E essas áreas são aí, essas montanhas, né, são datadas aí 60, 70 milhões de anos. Isso do tempo geológico é relativamente novo, viu, gente? As montanhas, o relevo velho, né, ele já passa de bilhões de anos. E ele já foi desgastado, então não é muito elevado. Imagine aí essa montanha aí ao longo de 1 bilhão de anos, o gelo, depois vem o vento, isso vai fragmentando ela e vai rebaixando a montanha. Quando você vê uma montanha com muitos picos, significa dizer que essa montanha ela é nova. Quando a montanha ela é velha, a formação do relevo ela é velha, então o aspecto, a imagem da paisagem, ela é mais suave. Aqui você tem então os conhecidos, né, planaltos. Então é uma superfície que predomina, né, o processo de erosão. Porque existem dois processos, né? O processo de erosão, que é o processo de desgaste, e o processo de deposição, porque o material que é tirado das regiões mais altas vai para as regiões mais baixas. As regiões mais baixas é o que nós conhecemos como planície. Nas planícies, o que acontece? Ocorre o predomínio da deposição de sedimentos. Nas regiões mais altas, ocorre o processo de erosão. O material vai sendo desgastado e vai sendo levado para as regiões mais baixas. Então, os planaltos, eles situam-se, né, numa média de 200 metros a 2.000 metros. Aqui no Brasil, uma média de 600. Apresentam forma aplainada, certo?
Então aí as diferentes formas de que você encontra, né, dessas formações, né? Você encontra picos, morros, olha aí a curvatura das linhas, né, como são formadas, né? As chapadas, aqui no nosso interior nós temos a famosa Chapada do Apodi, né, que é justamente aquela região de predomínio de áreas planas. Região de escarpa, que é o que? É justamente aqueles paredões abruptos, né? Quando você vê que de um lado você vê uma inclinação leve e do outro, né, um corte reto, como você vê aí, né, a formação da escarpa. E a cuesta, né, que é parte da formação, já se encontra soterrada. Então veja aqui, planícies, né? Planície, então geralmente as planícies não têm irregularidades em sua superfície. E aí a média, né? Média de altitude 100 metros, até no máximo não pode passar 200 metros. Então a sedimentação é constante, o depósito, né, de material que vem das áreas mais altas, que vem trazendo pelos rios, certo? E vai depositando nessas regiões. Não só os rios, mas também os oceanos, eles depositam, né, e formam regiões planícies. Então você tem aí planície litorânea, que é justamente a que se forma ao longo do litoral, formada pelo oceano, né? As planícies planícies fluviais, certo? As planícies fluviais, que é justamente as formações, né, que se formam as planícies que se formam da ação dos rios, e os lacustres, né? Os lacustres, que são justamente regiões planas formadas, né, em áreas de predomínio de lagos, certo? De lagos. O Brasil, ele é pobre em formações de lagos, certo? A maior parte das planícies do Brasil, ou ela é litorânea, formada pela ação marinha, ou ela é fluvial. Geralmente a formação do lacustre é em regiões onde tem neve, degelo, então ali forma regiões de lagos. E aí nós chegamos, né, naquelas regiões também que nós chamamos conhecidas como depressões. Então a depressão, ela justamente é uma área mais baixa do que o relevo que a circunda. Então você tem ali uma depressão, é uma área rebaixada, circulada por elevações, certo? Então elas apresentam leve inclinação, são também caracterizadas por um processo de erosão, né, que justamente por estar localizado numa área de rebaixada, né, então ocorre ali um predomínio de deposição de material, certo? A maior depressão do planeta, né, é o Mar Morto. Então, existem duas formas de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa. A depressão relativa, então, ela é rebaixada, porém, ainda está acima do nível do mar. A depressão absoluta é aquela área que está rebaixada e encontra-se abaixo do nível do mar. E aí, né, os geógrafos Aziz Absaber, Haroldo de Azevedo e Jurandir Ross elaboraram mapas, né, para ilustrar
as formações do relevo brasileiro. As formações do relevo brasileiro. Isso desde os anos 40 do século XX vem sendo elaborado. Atualmente, né, o mapa mais utilizado sobre a geomorfologia brasileira é o de Jurão de Roça, que é mais detalhado, teve o uso de uma tecnologia mais aprimorada. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui. Próxima aula a gente continua. Valeu!